Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa apresentação de negociação. Meu nome é Flávia Bittencourt e o nosso objetivo aqui hoje é mostrar para vocês que negociação é uma habilidade que todos devem ter. Que negociação não é uma habilidade única e exclusiva de quem só atende clientes na ponta ou de quem vende. Negociação é algo que está totalmente intrínseco no nosso dia a dia, que a gente faz isso o tempo todo. O tempo todo a gente está negociando com alguém, seja no nosso trabalho, seja na nossa vida pessoal, com as nossas relações familiares e conjugais. E ter claro como é que a gente faz essa questão da negociação e construir essa linha para que a gente possa melhorar esse ponto, o quanto isso melhora, né, as nossas relações familiares, as nossas relações com os nossos colegas de trabalho, até com a nossa liderança mesmo, com o nosso chefe. Como apresentar boas ideias. Negociação vai além de que, para eu ganhar, alguém tem que perder, né? A gente tem muito isso desse estigma de que negociação não é para mim, negociação não vale a pena para mim. Então, o que a gente vai sair daqui hoje, o objetivo da gente sair aqui hoje, é ter pelo menos algumas técnicas que a gente vai observar num momento em que a gente quer apresentar uma ideia, porque negociação é apresentar uma ideia. Como é que eu construo isso de uma maneira que realmente não apareça interesse, né? Que eu não quero demonstrar esse interesse, eu estou realmente focado, porque negociação são duas partes, focando em solucionar um objetivo para um resultado. Então, o que eu avalio que é o resultado que eu quero nessa negociação? Então, hoje o nosso objetivo é esse, levar para vocês de uma maneira tranquila, leve e rápida, com uma analogia aqui com um jogo, porque já que todo mundo acha que negociação é competição, eu vou mostrar aqui em relação a um jogo, como é que pode melhorar com essas técnicas, né? Eu sei que nem todos aqui são contadores, aliás, eu quero agradecer e parabenizar a organização do evento, do Pensar Contabilidade, por ter pensado nessa trilha, que isso geralmente em eventos técnicos não tem, então assim, já está saindo na frente, vocês já vão ser profissionais muito melhores se pensar nisso, já é um passo diferente, além, que realmente está pensando em gente, porque no final, tudo é sobre pessoas, a gente negocia, a gente trabalha, a gente conversa com pessoas, né? Por mais que a gente goste de números, eu trabalho no mercado financeiro, eu sou sócio de uma gestora de investimentos, mas eu trabalho muito nas relações com os clientes aqui, com o atendimento, enfim, com todo o nosso time, e a gente tem que ir muito tecnicamente preparado, olhando e focando nas pessoas, que é isso que faz a diferença, né? Então, assim, o que a gente quer e o que eu quero aqui mostrar com vocês, mas eu sei que a maioria do público ou é estudante de contabilidade, ou trabalha já com contabilidade, está em empresa, enfim, ou são donos de empresas, então que precisam ter essa noção aí de negociação. Antes eu sempre conversei muito com as pessoas, eu gosto de conhecer as atividades que elas fazem, eu digo assim que mais do que a gente, empresa, querer encantar o cliente, eu gosto de me encantar pelo cliente, de ouvir a história dele, saber o que ele faz. E a gente tem alguns clientes contadores e tem também nossos parceiros que são contadores. Eu perguntei para eles, o que é negociar para você? Você negocia? Eles falam, não, nem gosto, nem quero fazer isso, porque isso é muito difícil, as pessoas não entendem, eu tenho dificuldade, eu não consigo expor a minha ideia e as pessoas têm muito medo se eu quero negociar, principalmente meus clientes. Mas eles demonstraram que existe uma necessidade absurda deles apresentarem para seus clientes soluções, mas os clientes os veem como os monstros do governo. Eles os veem que assim, não. Você vem aqui porque você é o lado do governo. Você quer comer o meu lucro. Porque você faz só me dar trabalho. O que eu tenho é só aqueles números chatos. Então vai lá, toma esse papelado aqui, organiza para mim, eu te pago por mês e encerrou o assunto. A gente não vai mais continuar e não vai mais falar e não tem mais tanto essa questão de relacionamento. Porque o que você quer de mim é que eu pague imposto.
Vocês têm esse problema? Vocês acontece isso com vocês também? Não? Eu acho que sim, né? Que é uma situação meio que geral que eu escutei. Então, eu entendi o que eles não se veem como comunicadores, como negociadores. Então, que isso, o quanto é importante deles comunicarem, né? E que é essa necessidade que eles têm. E como é que a gente pode entrar nisso? Existem várias formas, como eu comentei ali no início, da gente iniciar apresentando, vamos do básico, vamos do leve. Primeiro, entender como o outro nos vê como negociadores, né? Negociação é uma competição. As pessoas pensam assim, que negociação é uma competição. Então, eu vou fazer uma analogia aqui de como essa negociação pode ser vista de uma maneira diferente. E que negociação não é uma competição. Eu vou comparar aqui com o jogo de xadrez. Existe um autor de vários livros de negociação, ele chama Deepak Malhotra. Ele é um professor de Harvard, ele leciona há 18 anos em Harvard, sobre negociação. Ele escreveu o livro Negociando Acordos Quase Impossíveis, que tem aqui no Brasil, Negociando o Impossível, e O Gênio da Negociação, alguma coisa assim. Esse professor, ele realizou negociações de conflitos, de países em guerra, de armamentos, de situações bem conflituosas. Mas ele tirou e extraiu nessas negociações pontos extremamente incomuns que faziam com que elas fossem mais demoradas e que geravam os maiores conflitos, né? Muitos negociadores também do FBI, quando vão em sequestro, se vocês tiverem oportunidade, vejam um TED, eles contam realmente como é que eles conseguem chamar a atenção do sequestrador, ou o que eles utilizam de técnicas para que eles os escutem, né? E negociação, dependente dos seus níveis, a maioria das pessoas vê como guerra. Para você ganhar, eu tenho que perder, porque negociação é assim. Se eu ganho, alguém perde. Não existe os dois lados, que a negociação vai ser boa para ambas as partes, né? Então, vamos falar aqui, comparar do jogo de xadrez, que é algo, quem joga xadrez sabe, conhece, e que o porquê a similaridade do jogo de xadrez. O jogo de xadrez tem lá as peças no tabuleiro, e os dois, o branco e o preto, os dois adversários. É um jogo que todo mundo entende que é um jogo muito de estratégia, um jogo de raciocínio, é um jogo em que você tem que ler o teu adversário, que você tem que refletir. Quem já viu o campeonato de xadrez, então, às vezes eles ficam horas parados ali no tempo, só numa jogada. Ninguém se mexe. É um jogo de estudar o outro. Mas o que isso tem a ver com a negociação? Tem que estudar o outro, tem que saber. Por que negociação não é igual a um jogo de xadrez? Então, vamos lá no primeiro ponto. Eu vou passar 5 aqui iniciais, depois a gente vai conversar um pouco mais sobre os outros 3, em relação a ir a uma negociação. Mas o primeiro ponto que a gente vai estabelecer. As pessoas, elas geralmente não estão habituadas e nem querem fazer concessões. As pessoas não querem chegar e mudar uma postura ou de alguma atitude que ela toma, e muito menos trabalhar com concessões, né? Elas querem ali olhar o que pode ser interessante para ela. E ela já tem aquela mentalidade de que você vai vir querendo extrair alguma coisa dela para você ganhar. E para você ganhar, ela tem que perder. Porque já está na cabeça, né, isso é psicológico mesmo, que a negociação, alguém vai perder. Então, quando as pessoas não querem fazer essas concessões, quando elas não querem abrir esse espaço, quando elas não querem demonstrar para a gente o que isso traz de novo, o que isso pode melhorar, o que isso pode fazer na vida dela, elas já ficam receosas, elas já levantam a guarda, elas já não nos escutam, elas já criam uma barreira para que eu não vou nem prestar atenção no que ele fala, porque no final vai vir aquele, mas liga aqui, ou mas puxa aqui, que você vai conseguir ganhar tal coisa, ou tal. Sempre, tipo, ela te escuta, tipo assim, tá, e qual que é a pegadinha? Fala logo, né, desembucha.
O que quer? O que você vai ganhar? Então, quando que elas baixam a guarda e aí prestam atenção no que a gente tem a dizer? Quando elas percebem que existe, mas isso não precisa nem muito, quando a gente faz o menor esforço para demonstrar que o que a gente quer é uma solução para os problemas dela. Quando a outra parte percebe que realmente o nosso interesse único e exclusivo é levar solução para o seu problema, ela baixa a guarda. Então, o primeiro ponto numa negociação que a gente tem que avaliar, prestar atenção, perceber é: eu estou apresentando para ela uma solução? Eu estou apresentando para esta pessoa algo em que ela vai ficar e entender que o que eu quero é realmente esta solução? Ou eu estou aqui único exclusivamente pensando em apresentar realmente o que eu tenho? Isso eu vou espantar a pessoa, né? Porque diferentemente do jogo de xadrez, que alguém tem que perder para eu ganhar, aqui nós temos que ser juntos. Aqui, numa negociação, o primeiro ponto é: nós vamos construir juntos. Nós dois pensarmos em prol de solucionar o seu problema, da sua questão em particular, como nós vamos construir de uma maneira que nós cheguemos a um acordo final para que tenha benefício eu e você. É uma relação ganha-ganha. Ninguém perde. Porque se for para eu ganhar, alguém tem que perder, isso não é uma negociação. Por isso que existem muito aquelas questões de tipo, se eu só ganho, se eu colocar mais gente aqui embaixo de mim, eu vou ganhar através dela. Isso daí não é uma relação ganha-ganha. É uma relação que eu ganho, mas ela, para ganhar, vai ter que sofrer muito mais. Então, e as pessoas hoje em dia, e diante de todo esse cenário que a gente está passando, de tudo que a gente percebeu, acelerou muito e está muito claro isso, graças a Deus, que as pessoas têm que ser cada vez mais transparentes, cada vez se mostrar mais e cada vez realmente mostrar interesse em querer solucionar o que eu preciso, não o que ela acha que eu preciso. Então, o primeiro ponto que a gente tem que avaliar bem, eu tenho que demonstrar para aquela pessoa que eu quero realmente solucionar o conflito dela, entender, eu estou aqui para a gente estar junto. Outro exemplo que a gente fala, não é só meu cliente que está ali na ponta, que tem uma situação que eu preciso, às vezes, que ele mude a categoria dele de simples para presumido, e ele percebe e acha que aquilo vai só aumentar o custo dele. Como é que eu apresento isso? Como é que eu mostro isso? Como é que eu soluciono esse problema? Porque vai ser o melhor para ele, e fazê-lo entender que vai ser o melhor para ele. Esse é um dos pontos. Mas também, eu tenho, dentro da minha empresa, eu trabalho como CLT e eu tenho na minha área um processo que eu preciso implementar e que isso vai impactar numa agilidade melhor para todas as outras áreas. E isso vai ter um resultado comum, que é o aumento de produtividade na empresa, e um aumento de resultado para todos. Aumento de resultado para todos, consecutivamente melhora o lucro dessa empresa, melhora o ambiente de trabalho, melhora as chances de melhoria, tem mais crescimento para todos nós, ou seja, este objetivo comum aqui vai destrinchar com que eu apresente para todos uma solução de um conflito que é melhor para todos nós. Então, quando eu pensar em iniciar e apresentar uma negociação, eu preciso ter claro em mente qual é a solução daquela pessoa ou e levar e mostrar o meu objetivo que a gente tem em comum, que vai resolver esse conflito. No nosso caso aqui, por exemplo, vou dar um exemplo aqui na Par Mais. A gente trabalha com gestão de investimentos, né? Então, a gente vai receber? Eu vou receber. Mas, por outro lado, que eu vou receber, eu vou levar para o meu cliente uma estratégia adequada, que eu sei que com essa estratégia ele vai poupar o tempo dele, ele não vai ter conflito de interesse,
ele vai conseguir entender como é que ele chega nos objetivos, ele vai ter o nosso comprometimento, que a gente vai buscar a melhor estratégia, focando em proteger o patrimônio dele, tendo retorno, e se eu não tiver isso, ele vai ser cobrado, mas eu vou receber por isso. Então, ok, eu te pago, você vai receber, mas você vai ter que me entregar isso, isso, isso. Ah, parece tão óbvio, não é assim toda negociação? Não é assim quando a gente compra qualquer coisa? Não, eu compro, pago e recebo de volta. Não. Se a pessoa não percebe que você está ali para solucionar o problema dela, ela não vai te encarar dessa maneira. Então, por mais que seja um produto, se eu estou comprando um desodorante, se eu estou comprando um shampoo, eu quero um shampoo por quê? Porque eu quero que ele resolva, que ele limpe meu cabelo. É esse o problema que eu quero que ele solucione. Eu não vou estar com ninguém acordando o preço dele. É diferente. Agora, nossas negociações de ambas as partes aqui em comum, tem essa análise. Qual é a solução que eu vou levar para resolver o teu problema e que vai ser bom para ambas as partes, que o resultado vai impactar e vai ser interessante para ambas as partes. Isso é extremamente importante a gente pensar, que é a situação 1. Essa situação 1 nos leva muito à nossa situação 2, né? Que é, quando a gente vai jogar xadrez, o meu adversário sabe qual que é o meu interesse. O que é o meu interesse? Eu quero capturar o teu rei. Eu quero criar todas as jogadas, todas as estratégias, tudo que eu for fazer para capturar teu rei. Porque é assim que eu venço o jogo. Né? É isso que eu quero. Agora, numa negociação, ele não sabe quais são os meus interesses. Ele não conhece. Ele não entende. Então, não dá para a gente comparar uma negociação com um jogo de xadrez, como é insistentemente feito, às vezes, em alguns lugares, ou algumas situações, ou algumas literaturas que a gente vê, porque não dá, não é. Numa negociação, ele não sabe qual é o meu objetivo. Então, qual que é o meu papel? Eu tenho que ser transparente. Eu tenho que deixar claro para o meu adversário, entre aspas, que eu estou ali com ele e o que eu quero com aquela negociação. Eu tenho que colocar exposto quais são as minhas necessidades, quais são os meus desejos com aquela negociação. E entender dele quais as que ele tem também. Porque a gente, muitas vezes, acha que é um determinado ponto que a pessoa tem. Mas não. Então, eu preciso mostrar que eu preciso ter transparência. Eu não tenho que deixar nada obscuro. Essa situação de escondo, não mostro, não é bem assim, faz com que a pessoa fique cada vez mais insegura. Isso tira a tua credibilidade, não estabelece a confiança. E numa negociação, o primeiro ponto que tem que ser quebrado, a primeira barreira que tem que entrar é essa. Eu confio em você, por que que eu devo confiar em você? O que é que você tem de credibilidade para mim, para eu parar também e te ouvir? Então, não tem maneira melhor do que sendo transparente. Eu preciso apresentar para o meu cliente ou na situação, olha, o que a gente quer aqui? O que eu quero aqui é isso, isso, isso. E coloca as cartas na mesa, né? Essa negociação tem que ser extremamente transparente. Eu preciso apresentar isso, eu preciso me colocar à disposição disso. O que eu quero aqui? Porque senão a gente sabe, sempre tem aqui alguma pegadinha, né? Então, primeiro, eu preciso mostrar e apresentar que eu estou ali fazendo todo o esforço genuíno, realmente, porque eu quero solucionar o problema dele, porque ele tem determinada situação e eu estou ali olhando para isso, para que eu quero que ele cresça e melhore naquela situação. Então, eu estou me colocando à disposição, porque daí eu faço ele baixar a guarda, que daí ele vai saber que eu não vou ganhar e ele vai perder, e deixar claro, daí entra o segundo ponto, que é a transparência, deixar claro onde é que eu ganho. É deixar claro o que vem de melhor para mim. Mas o que vem de melhor para mim, aonde eu ganho, vai fazer ele também ter estes e estes ganhos. Ai, nossa, Flávia, que trabalheira, tem que pensar, tem que analisar, tem que cuidar. Eu vou ficar aqui só
no básico mesmo, né? Sim, dá trabalho. Sim, é cansativo. Lidar com pessoas, geralmente em negociações, exige da gente. Mas a gente não tem como fugir disso, gente. Não tem como. Não existe que nenhuma situação que você não entre, você não vai ter que entrar no impasse. E não, como eu disse, não negociando até na nossa casa, né? Com o nosso marido ou com a nossa esposa, com os nossos filhos, principalmente com os nossos filhos, a gente negocia o tempo inteiro. Então, eu preciso estabelecer essa relação de confiança, transparência, apresentar os pontos necessários para isso, para que ele me escute. E a negociação siga, né? Negociar é algo tão que desenvolve tanto a gente em tantas outras habilidades também, que a gente às vezes acha que tem que ser só o argumentar, né? Eu fiz uma pergunta para algumas pessoas e até vou fazer para vocês também. Fica aí 3 segundos e pensem, né? Um bom negociador é alguém que completa aí, pensa, reflete. Depois vocês me falam, eu vou deixar aqui meus contatos no final dessa apresentação e a gente conversa e debate sobre isso. Escutei de muita gente falando que negociação é alguém que se comunica bem. Então, aquela pessoa que fala, que é eloquente, é aquela que consegue negociar melhor. Isso entra muito no conceito daquele que sabe manipular, às vezes, né? Aqueles conceitos todos que a gente vê de argumentação, de técnica disso, técnica daquilo. Muitas vezes também fala assim, negociação, quem negocia bem, alguém que negocia bem, é alguém que entrega resultado. Só porque ela entrega resultado, ela negocia bem. Se ela não faz isso, ela não negocia. Negociação é alguém que consegue apresentar e consegue fazer com que o outro acate o que ela quer. Então, tem várias nomenclaturas e várias considerações de que a gente acha de alguém que é um bom negociador. Mas não tem certo nem errado até para essa resposta, sabe? Vou já adiantar vocês. Não tem certo nem errado. O certo é que negociar, como eu mesmo disse, não é só para quem é eloquente ou não. Não é só para quem está na ponta trabalhando com clientes. Não é só para quem fica decidindo e definindo contratos. Né? A área de compras, por exemplo, que é uma área que negocia bastante. Não, a pessoa que está sozinha lá no computador, ela também negocia. Então, isso são pontos importantes que a gente tem que rever, como eu falei, na nossa casa a gente também negocia. Então, a gente tem que construir, estabelecer essa relação de confiança, entender o que a gente está ali para solucionar esses conflitos, ser transparente, apresentar para a pessoa quais são os nossos objetivos nessa negociação, quais são os nossos critérios, o que a gente espera e o que ela também espera. Agora, para eu entender o que ela quer, o que ela espera, como é que eu faço? Voltamos ao nosso jogo de xadrez lá, né? No jogo de xadrez, cada peça tem um valor. Então, o peão vale meio, enfim, é o que menos vale. O cavalo tem outro valor, torre outro valor, bispo outro valor, e assim vai. Então, geralmente, as pessoas ficam atentas, falar, eu vou pegar o cavalo porque tem muito mais valor. O jogo de xadrez é assim e é claro. Agora, na negociação, não. O que tem determinado valor para mim não é o mesmo que tem determinado valor para outra pessoa. Então, eu estou aqui incomodadíssimo, querendo mostrar e apresentar que é redução de custos, que é o que vai importar para aquela pessoa, e aquela pessoa fala, não é isso. Eu não tenho tempo, e eu estou sem funcionário, eu não consigo me dedicar a uma consultoria, ou seja lá o que for, né? É outra coisa que impede essa análise, esse questionamento e o que precisa ser alterado. Então, o que é valor para mim, não é valor para o outro. Como é que eu vou descobrir o que é valor para o outro? Como é que eu entendo o que é o valor do outro? Vocês já fizeram um exercício de questionar, de perguntar, ou de parar para ouvir? Aqui nesse ponto, nesse terceiro item, entra muito outra questão bem importante
uma habilidade que a gente tem que ter, desenvolver, que é escutatória. Quanto mais a gente escuta, quanto melhor a gente escuta, melhor negociadores nós seremos. Por quê? Porque nós vamos ter a habilidade de saber fazer perguntas. E para eu perguntar, eu tenho que estar atento ao que o outro está falando. Eu tenho que estar muito atento. O melhor segredo, a melhor questão para tudo nessa vida é saber fazer perguntas. Estou incomodado com tal coisa? Pergunta! Eu não sei o que o outro quer? Pergunta! Eu estou vendo meu cônjuge ali em casa de cara feia? Pergunta! Né? A maioria dos homens reclama que a mulher não fala o que é que tem. Pergunta! Então, para eu saber o que é de valor para o outro, eu preciso ouvir. Eu preciso investigar. Eu preciso investigar fazendo perguntas. Eu preciso conhecer. Se eu não sei, se eu acho que essa minha habilidade de escutatória não está bem desenvolvida, se eu estou hoje ouvindo única e exclusivamente para esperar a minha vez de falar e não para entender o que o outro fala, eu preciso praticar. Eu preciso desenvolver essa habilidade. Então, vamos lá desenvolver uma outra antes para a gente ir para frente. Como é que a gente faz isso? Escutatória é exercício também. Existe aqui, nesse momento nosso aqui de pandemia, a gente tem treinado a escutatória, porque não tem como a gente fazer uma reunião online e todo mundo falando ao mesmo tempo, aquela barulheira do microfone e tal. Não dá. Não dá, vira uma baderna, uma bagunça, e a gente não consegue seguir. Então, como é que a gente faz? A gente desliga o microfone do outro. Tem até ali que, se alguém está falando muito, eu posso desligar o telefone dele. Não precisa ele desligar, né? Podia vir essa habilidade para a vida real depois. Assim, que eu digo, fora do online, né? Tipo, mute, parou. Mais uma outra coisa boa que desse online, que a gente vai poder também aprender a se olhar mais. Como é que a gente faz isso? Um exercício você pode fazer em casa. Fala, olha, eu acho que eu tô acelerado, ou pede um feedback aí para a pessoa da tua casa, para alguém, para ver se ela acha que você realmente escuta quando fala. Ou se você sempre interpreta diferente. Tem tudo isso também. Então, você faz assim. Vai pedir para alguém falar sobre o que ela faz no trabalho dela. O que é o cargo dela? O que ela faz? Você vai pedir para ela falar 2 minutos. E você não pode interromper. Você vai ficar 2 minutos escutando a pessoa falar, prestando atenção. Quando ela terminar, você vai repetir tudo que ela falou. Você vai interpretar o que ela disse. E vai repetir isso por 3 vezes. Então, você vai ter que estar presente, atento ao que o outro está falando. Faz esse exercício aí com mais umas 2 ou 3 pessoas, mais ou menos. Porque aí você vai extrair informações do que ela está falando, às vezes diferente, porque a pessoa vai ter que falar 2 minutos. Então, ela vai trazer informações para você, que você vai ter que prestar atenção e guardar, para depois falar para ela novamente. Então, a melhor maneira da gente treinar o nosso ouvido e perceber o que o outro quer é ouvindo o que ele está falando. Numa negociação, a gente mais escuta do que fala. Porque é no que o outro fala que a gente percebe o que importa para ele. E aqui, nesse terceiro ponto, o que a gente quer saber? A gente quer saber o que é valor para o outro. O que importa para o outro. O que é interessante para o outro. Porque só assim eu falo, opa, então eu estou focando aqui em determinado ponto que não tem nada a ver, que não vai adiante. E daí trava. Fica um apresentando uma coisa e o outro querendo receber outra, e aí a situação não vai, empaca. Isso entra em conflitos, né? Então entra outro ponto aqui, que é a comunicação, que é extremamente importante. Quando eu quero passar e transmitir para o outro o que importa para mim, eu vou dizer, se você teve tal reação, aquilo causou em mim determinado sentimento que fez com que eu percebesse isso e eu não gosto e gostaria que você fizesse assim. Tudo bem? Então, é uma habilidade, uma construção. Então, o terceiro ponto que a gente vai olhar é isso. Eu preciso entender o que é de valor para o outro. Né? O que ele realmente interessa a ele, o que realmente faz sentido para ele. Porque daí sim a gente vai partir desse ponto. Porque não é o que eu quero, é o que o outro precisa, é o que o outro deseja, é o que o outro quer. É se colocar mesmo no lugar do outro. Então,
de novo, vamos recapitular aí. Primeiro, a gente tem que entender e mostrar para o outro que eu estou solucionando o problema dele, genuinamente, com interesse e mostrando o meu esforço em entender isso dele. Para entender esse esforço dele, eu tenho que ser transparente, mostrar quais são os meus objetivos nessa negociação, o que eu quero ali, o que eu estou demonstrando, o que eu estou apresentando, e entender, na terceira parte, o que é de valor para ele, o que importa para ele, o que vale a pena para ele, né? Para daí eu vir para uma quarta parte, que também, vamos lá, voltar a comparar com o jogo de xadrez. O jogo de xadrez está num tabuleiro, num cenário, num quadrado, e é aquilo ali. Se eu for olhar uma negociação apenas olhando um cenário, eu vou ter uma perspectiva, eu vou ter uma análise. Por isso que negociação não é jogo de xadrez. Porque eu tenho que sair desse cenário, eu tenho que ter um enquadramento maior. Para eu ter esse enquadramento maior, eu saio da visão da árvore e vou para a visão da floresta. Por quê? Porque o que impacta aquela negociação, o que influencia aquela negociação, pode não estar sendo apresentado naquele quadrado ali que está me mostrando para mim. Né? Eu tenho aqui também uma analogia que a gente faz de eu ver um pontinho marrom num guarda-roupa. Então, eu vou lá tirar aquele pontinho marrom, aí eu pego, vou destrinchando, e aquele pontinho marrom, aquele fio vai saindo mais. Quando eu abro a porta, tem um urso. Quer dizer, se eu não parar para pensar em todas as vertentes, em tudo que tem fora desse cenário, desse enquadramento, que a gente chama de olhar com lente de aumento para tudo isso, e entender o que é que pode, e as características e os processos que podem impactar essa negociação, eu estou tomando a decisão baseado em uma coisa muito pequena, e que também não vai influenciar. Então, eu tenho que realmente fazer muitas perguntas, entender e saber ali, como no ponto 3, que perguntas eu devo fazer e como eu devo fazer essas perguntas para que eu extrair do outro toda essa questão da melhor negociação. Para poder falar, opa, peraí, não é aqui reduzir custo, que eu acho que é uma baita de uma vantagem que eu tenho que apresentar. O cara tá com outro problema ali. Para ele, o que foca, o que importa, ele fala, cara, eu pago o dinheiro que for. O que eu não quero é ter que ficar mais eu tendo que olhar isso. Não é o custo. Não é reduzir custo que vai ganhar ele. É ele ganhar tempo. É ele ter vantagem. É ele poder otimizar. Então, assim, a gente tem que muito prestar atenção realmente no que faz sentido para o outro. Aí sim, ter essa visão fora. Por quê? Eu tenho a visão fora, eu aumento a lente, eu percebo o que é que realmente importa para ele, eu diminuo meu zoom e foco naquilo. Só naquele ponto. Porque é aquele ponto conflituoso que vai ser desenrolado para a negociação andar. Vou dar outro exemplo aqui. Em 2011, se não me engano, teve uma disputa que foi para tribunal, que foi para juiz, na Liga de Futebol Americana, porque os jogadores estavam lá que não queriam andar, que não ia para frente, em relação a como é que eles receberiam a bonificação deles, salário, royalties e tudo mais. E por conta de tudo isso, eles não tinham impasse, todos os times, era uma briga danada, era uma confusão, porque eles não mostravam e não demonstravam o que é que eles tinham que fazer com esses jogadores. Ah, mas como é que vai ser meu salário? Ah, 3% disso, 4% de direito de imagem, 3% daquilo, e os royalties, e ficava aquela briga toda. E a maior renda vinha dos royalties, né? Então, quando eles perceberam que a negociação tinha que ser feita colocando um teto, e que eles iam ganhar pelo menos no mínimo aquilo, e mesmo que fosse a mais, aquilo iria exceder em cima dos royalties, que eram onde vinham mais, mas que eles tinham garantido um teto mínimo, quando eles destrincharam aquela porcentagem dentro do direito de imagem, salário, enfim, campo e tudo mais, deu uma participação dos jogadores de 50% em tudo aquilo, que era muito maior do que eles esperavam.
Só que até eles descobrirem que era o ponto do royalty que estava atrapalhando e ancorando e parando toda a negociação, demorou, foi para a justiça, empacou, emperrou. Então, assim, entender o que realmente importa nessa negociação, depois que você dá ali diminui o zoom e foca, aí é ali que você vai trabalhar, é ali que você vai destrinchar, é ali que você vai focar. Não adianta vir com várias outras coisas, porque não vai andar, ele não vai ver vantagem. E negociação é um ganha-ganha. Todos têm que ter vantagem, né? Tem que ser para os dois. Então, saindo desse quarto ponto, a gente vai ali para o nosso quinto ponto, que é o estar atento e estar flexível. De novo, vamos voltar para o jogo de xadrez. Jogo de xadrez, se eu estou aqui, se eu saio para tomar uma água, fico 5 minutos fora, a hora que eu volto, as peças no tabuleiro estarão lá. Ela vai estar ali. Só que, claro, se o meu adversário não fizer uma sacanagem comigo, enfim, nada muda. Vai estar tudo igual. Uma negociação não é assim. As coisas mudam durante o tempo, as coisas mudam diante das situações que possam vir na vida da pessoa. Então, eu tenho que estar preparado, que esse é o ponto forte, preparado e flexível para adaptar a essas mudanças, né? Como que eu faço isso? Como que eu atento para melhorar todas essas modificações que possam vir a surgir? Eu tenho que ter elencado, eu tenho que ter trabalhado, eu tenho que ter listado quais são as possíveis situações que possam mudar esse acordo. Eu tenho que estar preparado, isso chama BATNA. É a melhor estratégia para mudar um acordo não realizado. Então, eu tenho que ter tudo o que eu posso alterar na minha negociação. Eu tenho que ter uma carta na manga, resumindo. Eu tenho que ter uma carta na manga para quando eu for numa negociação, eu falar, ok, eu posso ser flexível e mudar e alterar aqui. Eu consigo fazer isso. Tá? E isso leva a outro ponto. Eu tenho que saber o meu limite da negociação. Porque, de novo, negociação é ganha-ganha, é para mim e é para o outro. Então, eu tenho que mostrar e apresentar o melhor objetivo, mas eu também tenho que ganhar. Ele ganha e eu também ganho. Então, para isso, eu tenho que apresentar uma maneira onde eu posso parar e ter uma zona de negociação. Ok, até aqui eu posso ir, até aqui eu posso ir. E para fazer essa zona de negociação, essa análise, é extremamente importante que nessa negociação você ancore o teu preço. O que é isso? Faça a primeira oferta. Seja você a fazer a primeira oferta. Por quê? Porque a negociação vai partir da tua oferta. Se eu tiver que ceder um pouco menos, vai ser da oferta que eu coloquei. Se eu tiver que puder aumentar a minha negociação, também vai ser da oferta que eu coloquei. Eu não fico na mão do outro em relação ao que ele vai definir ali de valor. Eu ancoro. Simples assim, eu ancoro um valor. A partir daqui, a gente vai negociar ou para baixo ou para cima. Mas eu tenho um ponto de partida que é saudável, né? Porque a gente também tem que saber até onde a gente pode ir. Negociação, de novo, tem que ser bom para os dois. Não adianta eu só ceder, que lá na frente eu vou me prejudicar. E isso não vai ser saudável e não vai ser interessante. Negociação é isso. Então, vamos revisar de novo esses pontos que a gente falou, tá? Tenham sempre aí com vocês. Eu tenho aqui uma apresentação que eu fiz no PowerPoint, mas é meio complicado de salvar e mostrar aqui, mas mais tarde, se vocês quiserem, eu vou apresentar aqui. Mesmo assim, eu vou deixar meus contatos, vocês entrem em contato comigo lá no LinkedIn e a gente conversa. O que eu quero mostrar para vocês é negociação. É uma situação onde a gente soluciona problemas e apresenta isso para a pessoa e gera confiança. A gente traz transparência, tranquilidade em relação aos nossos objetivos, em relação àquela negociação. A gente entende o lado do outro. O que é valor para mim não é valor para o outro. A gente é flexível e olha um cenário onde eu tenho que entender tudo que possa impactar essa negociação, todos os processos. E enquanto a isso, eu vou
me preparando e me adaptando, porque podem mudar essas situações. Então, eu tenho que levar uma melhor forma de acordo para nós dois, até onde eu posso ceder e buscando fazer a primeira oferta. Né? Negociar, gente, não é só único, exclusivo, ganha-ganha. Né? Negociar é como você faz o outro se sentir. Porque a pessoa pode lembrar como é que você vende, o que é que você vende, o que você entrega, mas ela nunca vai esquecer como é que você fez ela se sentir nessa negociação. Então, é isso que traz para ela esse sentimento que a gente acaba negociando com a nossa emoção. Como é que eu me sinto quando eu estou com aquela pessoa? Então, não esqueçam disso, levem para vocês esses 5 pontos, procurem seguir essa trilha quando vocês forem pensar em negociar. É só um start, é só um começo. Se vocês quiserem conversar mais sobre isso, tirar dúvidas, ver essa apresentação que eu fiz aqui agora, como que fala, vocês podem me chamar no LinkedIn, eu vou colocar aqui para vocês, tá? Então, vocês coloquem aqui, ó, aqui tem meu QR Code, vocês podem colocar a câmera ali, que vai direto para o meu LinkedIn, entra lá, me manda mensagem inbox, qualquer dúvida sobre negociação, sobre estratégia, sobre o teu negócio, como se apresentar, o que fazer, a dúvida que vocês tiverem, me chamem, que eu vou ter o maior prazer de falar com vocês e mostrar que negociação é para todos. Quero agradecer a atenção de vocês e que vocês tenham uma excelente jornada aqui nesse evento que Pensar Contabilidade. Tá bom? Um abraço, muito obrigada.